que o povo de Israel se dividiu. Alguns acontecimentos da caminhada do povo de Israel fez com que as 12 tribos de Israel se dividissem. E aí, muitos problemas já haviam acontecido a Israel, mas agora vão acontecer sérios problemas depois dessa divisão do reino. Por quê? Porque todo aquele que se divide se junta ao inimigo. A divisão é obra de Satanás. Cuidado para não ter um coração dividido. Cuidado para não viver uma vida dividida. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes é duro. Eu sei. Eu sei. Eu sei que muitas vezes é doloroso viver de uma forma que não seja uma vida dividida. Mas nós precisamos viver uma vida que não seja dividida. Porque onde está a divisão, está o espaço para o inimigo agir. Quando Israel se dividiu, algumas tribos foram para o norte, outras foram para o sul, e Israel se estabeleceu de duas maneiras. As duas tribos do sul, as tribos de Judá, se estabeleceram em Jerusalém, que era a capital do reino de Judá. Mas veja que o inimigo vai tomando conta da história de quem está dividido. O inimigo vai tomando conta do coração de quem está dividido. Jovens, não tenham um coração dividido. Coloca o teu coração naquilo que é o tesouro da tua vida. Coloca o teu coração em Deus. Aquelas tribos lá do sul, uma parte, duas tribos só, uma pequena parte do povo de Israel, depois sofreu a invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e esse povo foi levado cativo para a Babilônia. É a história do cativeiro da Babilônia, que a gente conhece no Antigo Testamento também. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque nessa deportação, 3 jovens se destacam muito. 3 jovens que foram levados cativos decidiram ser fiéis. Em meio a tantas pessoas, em meio a uma civilização inteira, pode-se dizer, que se rendeu à idolatria, 3 jovens decidiram ser fiéis. E aí é que está a grandeza da oportunidade da obra de Deus ali na vida daqueles jovens, daquele povo. Isso está em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 conta a história dos 3 jovens na fornalha ardente de fogo. E para a gente resumir, não ficar preso à história, basta a gente saber, porque vocês já conhecem a história desses 3 jovens. Eles foram levados junto com toda uma população. O rei Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro, imagem dele mesmo, e decretou que todas as pessoas obrigatoriamente tinham que se curvar, se render diante daquela imagem e adorar a ele mesmo como sendo Deus. A gente pensa que isso aconteceu lá no Antigo Testamento, no tempo do rei Nabucodonosor, no tempo do Império da Babilônia, e ficou para lá, mas não. Existem hoje
no mundo ao nosso redor, milhares e milhares de outros deuses querendo a nossa adoração, querendo a nossa reverência, querendo a nossa rendição. Tem muita coisa querendo que você se renda. Tem muita ideologia querendo render você, render o seu coração. Tem muita falsa doutrina querendo fazer render o seu coração. Tem muitos falsos deuses neste mundo perverso, cruel, incrédulo, querendo fazer render-se o seu coração. Não deixe, jovem. Por favor, tome as rédeas do seu coração. Tome as rédeas do seu coração. Não deixe o seu coração se apaixonar por aquilo que vai lhe afastar de Deus. Não permita. Tome as rédeas do seu coração. Decida por quem o seu coração vai se apaixonar. Decida por quem ou a quem o seu coração vai amar. Tome você a decisão de amar. E não se deixe influenciar pelos deuses, pelas idolatrias deste mundo. Por favor, por você mesmo faça isso. Então o rei decretou que todas as pessoas tinham que adorar, reverenciar, se render e render culto àquela imagem. Render culto à imagem do próprio rei era, claro, render-se à idolatria. Mas aqueles 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, que também são conhecidos na Bíblia como Misaque, Sidraque e Abednego, aqueles 3 jovens tomaram a firme decisão de dizer: não, nós não vamos adorar os deuses ou o Deus da Babilônia. Nós permaneceremos fiéis ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus único e verdadeiro. Sabe qual foi a loucura daqueles jovens? Agora eu quero falar isso para vocês com muita categoria. Sabe qual foi a loucura daqueles jovens? Foi a loucura de se expor na fidelidade. Eu vou explicar. Porque a fidelidade daqueles jovens os expôs. Ora, a palavra de Deus diz que todas as pessoas ali, nações, representantes de todas as nações, pessoas que estavam ali de vários lugares, de raças, de categorias, de funções diversas, todas as pessoas começaram a adorar a imagem do rei da Babilônia. Por quê? Porque estavam com medo. Talvez no meio daquelas pessoas existissem muitos que também, como aqueles jovens, quisessem lá no fundo, sabe? Quisessem dizer não. Como nós, muitas vezes, temos vontade de dizer não a tanta coisa, mas não tem coragem. Mas se entrega fácil, mas se rende fácil. Começa e não termina. Começa, mas não vai para frente. Diz sim, mas diz não. Diz sim, mas diz não. Diz sim, mas diz não. Certamente no meio daquela multidão não haviam só aqueles 3 jovens dispostos a dizer não. Certamente tinha muita gente, mas não tiveram coragem. E deixa eu dizer a você, não adianta ter apenas boa vontade.
Não adianta ter somente boa vontade, não adianta somente devoção, não salva, não liberta, não muda. O que muda é a coragem de dizer não ao mundo, não ao pecado, não à injustiça, e sim a Deus, a sua palavra, a sua igreja, a sã doutrina da igreja, a fé católica, a caridade, o amor ao próximo, o amor a Deus. É isso que cura, que salva e que liberta. Aqueles jovens, aqueles três, tiveram a coragem de dizer não. E eles chegaram para o rei e disseram aquilo que está escrito na palavra de Deus. Daniel capítulo 3, versículo 16 e os seguintes: Sidraque, Misaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor. Olha o que eles disseram: de nada vale responder a esse respeito. A esse respeito de quê? Porque o rei tinha dito: se vocês não adorarem, vocês serão mortos, vão perder a vida. Vocês estão nas minhas mãos. O mundo diz isso para você. O mundo diz isso na juventude. Pergunta ao jovem, me permito ser muito franco, né? Porque de meias palavras ninguém se converte. Me permita com muita franqueza dizer ao jovem, perguntem ao jovem que se deixa levar pela embriaguez, que se deixa levar pela droga, que se deixa levar pelo sexo, que se deixa levar pela preguiça, que se deixa levar por tantas coisas. Pergunta a esse jovem se o mundo não ameaça a condição em que você se deixa escravizar, ameaça você. Diz a você que você nunca poderá sair. Diz a você, lhe convence de que você nunca poderá sair disso, de que você nunca poderá deixar isso. Como aquele rei disse àqueles jovens: se vocês não adorarem, vocês vão morrer. E eles responderam: de nada vale responder a este respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente, e mesmo, ó rei, de tua mão. Eles disseram: nós não vamos nos render, nós não vamos nos reverenciar nesta imagem, nesta idolatria. O Deus a quem nós servimos é sim capaz de nos livrar da fornalha de fogo, da fornalha ardente. E mais do que isso, o Deus a quem nós servimos é capaz de nos livrar até mesmo das suas mãos, ó rei. Como é bonito a gente perceber um jovem que tem coragem de desafiar o mundo. Como é bonito. É o herói da fé, aquele que tem a coragem de desafiar o mundo para dizer sim a Deus. Quantos jovens já fizeram isso na história da igreja? Quantas pessoas já fizeram isso na história da igreja? E quem sabe você seja mais um a ter a coragem de desafiar o mundo para dizer sim a Deus.
Eles fizeram isso. Nós não vamos nos render. E olha o que eles dizem na sequência. Olha o que eles dizem no versículo 18. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses, e que nós não adoraremos a estátua de ouro que ergueste. Meus irmãos, é grandiosa essa palavra. Bendito seja o sim desses jovens. Eles disseram para o rei assim: ó, o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar da fornalha. Você pode nos pegar, nos jogar na fornalha. O nosso Deus tem poder para fazer isso. Ele tem poder para nos libertar das suas mãos. E mesmo se ele não fizesse, isso é que é fé. Isso é que é confiança, isso é que é decisão, sabe? É isso que é louvável, é isso é que é decisão, é isso é que é coragem, é a pessoa fazer como eles fizeram. Aqueles jovens disseram, mesmo que ele não o faça, ou seja, mesmo que Deus não nos liberte, mesmo que Deus não nos liberte da fornalha ardente, mesmo que nós sejamos queimados no fogo, nós não nos renderemos, mesmo assim, mesmo que a gente perca a vida. Em outras palavras, eles disseram: nós seremos capazes de entrar no fogo por amor ao nosso Deus. Seremos capazes de entrar no fogo para ser fiel, mas não nos renderemos. O mundo faz isso com você, comigo, o mundo faz isso conosco. O mundo tenta todos os dias nos convencer, e está cheio de coisas por aí afora, ao redor da igreja, até dentro da igreja, por todos os lugares, querendo nos convencer a abandonar a fé, a deixar para lá. Por favor, jovem, por favor, tenha coragem de dizer não. Não, eu rompo com o pecado. Não, eu rompo com a vida velha. Já chega. Esse Deus de quem nós tanto falamos, nós precisamos aprender de uma vez por todas, ou nós vamos passar a vida toda, você jovem, vai passar a vida toda de grupo em grupo, de oração em oração, de retiro em retiro, de vigília em vigília, a vida inteira, rezando a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, acreditando na mesma coisa, e nunca colocando em prática aquilo que você diz que acredita, e nunca permitindo que isso transforme você. Vai ser a vida inteira um mais ou menos, um faz de conta. Você nunca vai se transformar, você nunca vai se converter. Onde é que está a falha? É na palavra? É em Deus? É em quem? É na nossa falta de honestidade e de coragem para dizer não, eu não me renderei a esse mundo cruel, injusto, corrupto, idólatra. Não nos renderemos. Como Deus deseja, como eu desejo, como a igreja deseja ver levantar uma juventude que tenha a coragem de dizer sim, nós entraremos no fogo se for preciso, mas nós confiamos em Deus. Ele nos livrará, Ele
Ele nos livrará. Deus nos livrará, mas Ele só nos livrará se nós nos expormos ao risco de ser fiel. Por que Deus livrou aqueles 3 jovens? Por que Deus não mostrou o poder dele antes? Não, o poder de Deus só foi manifestado depois que eles foram lançados na fornalha ardente. Depois que eles foram lançados na fornalha, é que Deus enviou o seu anjo e os livrou de serem queimados no fogo. Antes não. Na hora da ameaça, quando o rei ameaçou aqueles jovens, eles sofreram o medo, o temor, e Deus estava ainda calado. Entende isso? Coloca isso na tua vida. Agora, quando eles foram amarrados e levados para a fornalha, e o rei mandou aumentar 7 vezes mais a quantidade de fogo, diz a palavra de Deus que os homens, os guardas que levaram os 3 jovens, morreram queimados só pelo calor. E eles se deixaram ser amarrados e jogados na fornalha de fogo, mas não se renderam. Então, aí sim Deus manifestou o seu poder, quando eles já estavam jogados na terra. Saiba que Deus tem poder para tirar você da vida velha. Deus tem poder para transformar você. Deus tem poder para mudar a sua vida, mas é preciso que você entre no fogo por Ele. Entra no fogo por Cristo. Até que ponto, jovem, você tem coragem de entrar no fogo para defender a sua fé, para defender a sua castidade, para defender o seu amor, para defender a sua dignidade, para defender a sua vida em Deus, para defender a sua santidade de vida, para defender o seu batismo, para defender a igreja, para defender o nome dos filhos de Deus? Até que ponto você tem coragem de entrar no fogo por isso? Aliás, deixa eu perguntar, você tem entrado no fogo pelo quê? Porque a vida nos joga no meio das fogueiras deste mundo. A vida nos joga assim no meio de muita coisa capaz de nos queimar e nos destruir. Você tem entrado no fogo pelo quê? Você tem se desgastado pelo quê? Você tem gastado sua energia pelo quê? Como eu dizia no momento da adoração, jovem, entenda que ou para ser fiel ou para viver no pecado, você vai estar se gastando. De um jeito ou de outro, você vai estar se gastando. Nós estamos nos gastando de um jeito ou de outro. Na fidelidade, você está se gastando, e na infidelidade, você está se gastando. Então coloca na balança e se pergunta: pelo que vale a pena eu gastar a minha vida? Pelo que vale a pena eu me desgastar? Pelo que vale a pena eu entrar no fogo? Se é para entrar no fogo, entra no fogo por algo que vai lhe purificar, lhe santificar, e não por algo que vai fazer você perder a vida. Se perder totalmente. Coloca na balança e veja se está valendo a pena mesmo tudo que você tem vivido. Aqueles jovens tiveram uma coragem admirável. Eu particularmente, digo que a parte melhor é quando eles
em alguém. Deus tem poder para nos livrar disso aqui. Então nós não vamos nos render. E mesmo que Ele não o faça, mesmo assim, nós também não nos renderemos. Ou seja, que Deus me livre ou que não me livre, eu serei fiel. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos a tentação de negociar com Deus, de querer negociar com Deus. Eu quero ser fiel, mas Deus também tem que fazer por mim aquilo que eu quero. Deus tem que fazer do jeito que eu quero. E render-se. Um processo, um estado de rendição. Não é isso. Não é isso. É aceitar a vontade de Deus, custe o que custar. É fazer a vontade de Deus, aconteça o que acontecer, custe o que custar, seja como for. Mesmo que Deus não faça do meu jeito. E agora? Porque quando Deus nos joga no fogo e deixa a gente queimar, aí é que vai provar a nossa fidelidade. Porque Deus nem sempre permite que seja do jeito que você quer, do jeito que eu quero. E aí? E agora? Agora é que nós vamos mostrar se nós somos fiéis mesmo ou não. É aí a hora de mostrar se nós somos fiéis ou não. E foi o que eles fizeram. Eles acreditaram. Foram jogados no fogo, como eu dizia. Só depois que já estavam ali dentro do fogo é que Deus enviou o anjo. E o rei depois olha e diz: peraí, jogamos 3 pessoas amarradas. Lá dentro estão 4 pessoas andando, caminhando normalmente. E o aspecto da 4ª pessoa é de um filho de Deus. É claro que isso é um texto de caráter apocalíptico, mas traz um ensinamento tão grande para cada um de nós. Até onde a nossa fidelidade é capaz de nos levar. E antes de terminar, eu quero explicar uma coisa muito profunda, muito séria. A gente precisa provar o que é realmente a fidelidade para a gente poder saber que peso que ela tem. Quem acha, presta atenção, juventude, quem acha que a fidelidade é pesada demais é porque está olhando de fora, imaginando o peso que ela tem. Quem vê a fidelidade como pesada demais é porque nunca experimentou ser fiel. Aprendam isso. A gente tem medo da fidelidade porque vive carregando o peso do pecado. Quem tem medo do peso da fidelidade é porque vive carregando o peso do pecado. Porque quando uma pessoa está presa, amarrada ao pecado, a uma vida distante de Deus, uma vida de pecado, ela carrega um peso danado. Ela carrega um peso insuportável, porque o mundo coloca um peso insuportável nas costas. O drama de consciência, a dificuldade, o drama de, como eu dizia na adoração, de começar e voltar atrás, de dar um passo para frente e para trás, de sim, de não, de sim. Então a gente tem a tentação, preste atenção para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A gente tem a tentação de colocar, de direcionar o peso da infidelidade para o preço da fidelidade. E aí é que está o grande erro da nossa vida. Porque na vida de pecado, a gente vai carregando o peso do mundo.
Na fidelidade é diferente, é totalmente diferente. Na rendição a Deus é diferente. Sabe por quê? Vou repetir o que eu já disse na adoração. Você só precisa mudar por uma coisa. Você só precisa mudar para se render. Você só precisa mudar para se render. Pronto. Quando a gente se rende, Deus toma conta. O Espírito Santo toma posse. Quando a gente se rende, Deus toma conta, o Espírito toma posse, e aí o que acontece? A fidelidade não é uma carga pesada, tantas coisas para carregar, para ser fiel nisso, ser fiel naquilo, ser fiel. Não. Você simplesmente se rende a Deus e Deus age em você. A fidelidade é leve, a fidelidade é fecunda, a fidelidade é extremamente leve. Sabe por quê? Porque a fidelidade nos liberta do peso do pecado. E a gente pensa que é o contrário, por isso que a gente não arrisca ser fiel. A gente não arrisca ser fiel porque a gente compara com o peso que a gente já carrega. A gente pensa que para ser fiel vai carregar o mesmo peso do pecado que a gente carrega. E quando estamos no pecado, temos um peso enorme. Aí pensamos, para ser fiel vai ser o mesmo peso, então é melhor viver no meu pecado. Não, claro que não. Claro que não, isso é uma mentira que o inimigo coloca em cada um de nós. Ser fiel é justamente o contrário, render-se, viver uma vida de rendição, uma vida rendida a Deus, entregue. É totalmente o contrário, porque quando você se rende, quando você se entrega, Deus te sustenta, Ele te leva, Ele te sustenta. Eu dizia, Ele luta por você aquilo que você não tem força para lutar, Ele vence por você aquilo que você não tem força para vencer. Deus te sustenta. A fidelidade é leve, mas só vai provar isso quem tiver a coragem de se arriscar. Pelo que você tem entrado no fogo, pelo que você tem entrado no fogo, pelo que você tem coragem de entrar no fogo. Queridos jovens, eu desejo de todo o meu coração que vocês saiam dessa vigília com o propósito de fazer a experiência de render-se a Deus. Vai custar muito menos, eu me garanto. Vai custar muito menos, bem menos. E muitos vão dizer: meu Deus, antes eu tivesse me rendido, antes eu tivesse abandonado tudo e tivesse tido a coragem de entrar no fogo. Tem mais uma coisinha. Aqueles 3 jovens, eu decidi dizer no começo e acabei de mexer. Eles correram um grande risco. Qual foi a loucura deles? Foi a loucura de se expor. Porque eles se expuseram ali. Imagina, atenção. Aquele monte de gente, tudo reverenciando aquela imagem, aquele ídolo. E só eles 3 se levantaram para dizer não. Só eles 3 se levantaram para dizer não. Vocês pensam e vocês sabem, não é fácil dizer não numa circunstância quando todo mundo pensa diferente.
Basta fé quando você está numa roda de outros jovens que não são da igreja, que falam e defendem um monte de coisa que você sabe que você não deve defender. Você, covarde, fica calado. Ou não, se não concorda, mas pelo menos fique calado. Por quê? Porque você não tem coragem de se levantar e dizer não. Por que não? Porque a maioria pensa diferente. Se nós nos preocuparmos com isso, a fé vai desaparecer. Eu preciso ter a coragem de defender a verdade de Deus em minha vida, mesmo que isso me custe ser o único a pensar assim. Eles sofreram muito certamente, porque só eles três se levantaram, se expuseram. Vai pensar diferente do mundo para você ver do que o mundo é capaz. Vai defender aquilo que você acredita lá fora, para você ver o que o mundo vai fazer com você. Vai para a internet defender a fé. Vai para a internet. Vai por aí. Você menina, que tem a coragem, por exemplo, de vestir uma roupa composta, de usar uma saia longa, vai andar por aí na rua para ver o que as outras meninas vão dizer de você. Porque você é diferente. Porque você é diferente. Vai, jovem, defender a doutrina. Vai pregar a doutrina, defender a doutrina para você ver o que as pessoas fazem. Por quê? Porque você pensa diferente. Mas deixa eu dizer, depois que aqueles jovens foram fiéis, sem pensar nos riscos e nas consequências, até o rei se converteu. Porque quando ele viu, ele terminou dizendo: bendito seja o Deus de Isaac, Sadraque e Abednego. Até o rei se converteu. Por quê? Porque viu algo totalmente novo que ninguém tinha visto. Se você estiver disposto a correr o risco da fidelidade e de render-se a Deus, você verá algo novo que ninguém nunca viu. Vai provar algo novo que ninguém nunca viu. Os santos sabem disso. Os santos sabem disso, porque eles lutaram. Tomara a Deus que nós sejamos capazes. Queridos jovens, eu termino dizendo a vocês: coragem, não desanimem, vamos em frente, sejamos fiéis. Se for preciso entrar no fogo, entre no fogo, mas entre no fogo, não para se queimar, mas para defender a fé, para se purificar, que o fogo não somente queima, ele também purifica. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Eu vou abençoar vocês e peço que vocês tenham a coragem de se render a Deus. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre cada um de vocês, sobre os seus propósitos e sobre tudo aquilo que vocês trazem no coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Viva Jesus!